Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Soli porta. Sum ensi luta Gabrielis ore, funda nos in pace, mutans venumen. Solve vinclareis, profer lumen setsis, mala nostra pelle, bona cuncta posse. Monstrata se matrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulites edus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites facet castos. Itam presta puram, iter para totum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, honor tribus unus. O Esplendor do Lírio. 3 livros de Santo Ambrósio, bispo de Milão, sobre a virgindade. Da coleção popular de formação espiritual, da editora Vozes. Canal Le Conde. A gravação deste livro é possível graças à Biblioteca Alexandria Católica. O link para ela está no descritivo. Assim como, caso gostem do meu trabalho, caros ouvintes, venham auxiliá-lo, se é possível financeiramente. Qualquer quantia é de grande ajuda. Via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão no descritivo também. Também é possível comprando livros pela Amazon que chegam até mim, pela lista da Amazon. E também curtam, compartilham, inscrevam-se no canal, comentem. Tudo isso ajuda na expansão e disseminação destes conteúdos. Muito obrigada pela presença. Acima de tudo, orem por nós. A oração é o que de fato nos alimenta. Não substitui a necessidade física de dinheiro, de comida, mas é, sim, o principal. Mais uma vez, muito obrigada. A todos uma boa escuta. Que Deus vos abençoe. Jesus, coroa das virgens, por aquela mãe concebido que foi a única a dar à luz, permanecendo virgem, recebei, Clemente, estes votos. Prefácio.
Pretender prefaciar este tratado seria tão ocioso quanto querer branquear um lírio. Não venho propriamente falar da virgindade, o que seria redundância desnecessária junto ao assunto que Santo Ambrósio esgotou. Venho apenas lembrar a oportunidade desta publicação devido ao zelo das monjas beneditinas. Quando a humanidade chega à perfeição da nova lei e tem por seu legislador o próprio homem-Deus, quando Cristo, entre outros caminhos da perfeição, abre o da virgindade, quando enfim a condição angélica vivida na carne tem seus panegiristas imortais, como o grande doutor, cuja obra aqui vai traduzida, é de surpreender, haja quem procure o retrocesso humano em tempos que se blasonam de tanto progresso, como são os que constituem a idade em que vivemos. Procura-se mesmo engastar em sistemas filosóficos ideais opostos aos que Cristo quis embutir no coração humano. Ao invés da imunidade a certas cobiças, quantos não ensinam ser o homem por elas inexoravelmente determinado? Em uma palavra, a finalidade do homem é assinalada por seus apetites. Quando esta é a psicologia que se generaliza, é uma necessidade volvermos os olhos para horizontes mais límpidos e abeberarmos-nos de ensinamentos que resgatem a humanidade do aviltamento. Nada mais apto para educar o coração nos caminhos da pureza do que apresentar-lhe o esplendor da virtude através de livros como este do grande doutor latino. A vulgarização de obras tais constitui o método feliz de aliviar, particularmente a juventude católica, da opressão em que medra hoje a vida da virtude. Há quem pretenda salvá-la do mau contágio, apresentando-lhe precocemente a notícia do vício, mediante intempestiva iniciação. Vem isso, aliás, de encontro à nossa curiosidade inata e à percepção aliciante do abismo que gera a atração por onde nele tantos se têm precipitado irremediavelmente. A pedagogia católica administra em cauteloso meio-termo o horror ao vício e o amor à virtude, sendo que a delicada apresentação da vida pura alicia sempre eficazmente para o bem. Tenhamos boa esperança que tal seja o fruto da presente publicação. O assunto desta obra indica-o título. Dele, Santo Ambrósio tratou com tal predileção que bem poderíamos chamá-lo o doutor da virgindade. Sua doutrina se resume conforme um douto autor nos seguintes delineamentos. A moral de Santo Ambrósio alia-se a um forte ascetismo, isto é, ao emprego dos meios especialmente recomendados para tender à perfeição. Aquele de que falou com mais eloquência foi a prática da virgindade, que conduz, no seu dizer, a alma ao matrimônio místico com Cristo, fazendo dela um anjo, pois que o Verbo é o Senhor dos anjos. É a virgindade um altar sobre o qual é imolada uma hóstia pudica. Impõe assim grandes deveres. Pede Santo Ambrósio instantemente às virgens de procurar Cristo, de trabalhar por conhecê-lo em suas duas naturezas, divina e humana. E isso se consegue com a oração, tão necessária às virgens. O estado de virgindade, de certo modo, é de instituição divina. Maria é a sua fundadora. É o exemplo ideal de toda pureza, tendo-se conservado perenemente virgem. Entre outros títulos de glória, mais este de haver desenvolvido com terno zelo na Igreja o culto de Maria, compete ao grande doutor. Consagrou a virgindade 5 tratados, inclusive o presente, dedicado à sua irmã Marcelina, a qual recebera o véu das virgens das mãos do Papa Libério. No primeiro livro, celebra a beleza da virgindade. No segundo e terceiro, administra conselhos sobre a maneira de praticá-la. São Jerônimo diz desse tratado, abre aspas,
Ambrósio nele expandiu sua alma em tal linguagem que nada mais deixou por dizer aos panegiristas da virgindade. Fecha aspas. Contudo, o santo doutor jamais menosprezou o matrimônio, afirmando que, sendo ele o estado permitido a todos os cristãos, a virgindade é quinhão de número pequeno, e acrescenta com graça que sem o casamento não poderiam as virgens existir. Quero terminar com um belo excerto de São Francisco de Sales, sobre o mesmo objeto, e seja um doutor o comentador do outro. Abre aspas. Ó virgens, se pretendeis um matrimônio temporal, guardai ciosamente vosso primeiro amor para o vosso primeiro marido. Penso que é uma grande fraude apresentar, em vez de um coração íntegro e sincero, um coração já usado, alterado e trabalhado. Mas, se vossa felicidade vos chama às castas e virginais núpcias do Espírito, e para sempre queirais conservar vossa virgindade, ó Deus, conservai vosso amor o mais delicadamente que puderdes a este esposo divino, que, sendo a pureza mesma, nada ama tanto como a pureza, e a quem as primícias de todas as coisas são devidas, mas principalmente as do amor. Fecha aspas. Porventura, neste famoso trecho, não depreendemos como é a virgindade, a integridade do coração, condição de honra para o matrimônio? Ela deve fulgir algum tempo na vida humana, ainda quando se troque um dia o lírio pela flor de laranjeira. Quantos problemas não se resolveriam, até de ordem eugênica, se tais princípios fossem norma universal de conduta? Elevemos nossos corações para o alto e consideremos a glória do estado final da humanidade. Ressurgiremos todos no último dia, e consumado o número dos eleitos, iremos corpo e alma para a bem-aventurança. Então, não haverá mais núpcias, serão todos como anjos de Deus. A integridade que Cristo equipara à dos anjos é a vocação final da humanidade. A integridade que Cristo equipara à dos anjos é a vocação final da humanidade. Inicia e finaliza a vida cristã o fulgor da virgindade. Padre José Melo. Festa de Santo Inácio, 31 de julho de 1935. 3 livros de Santo Ambrósio, bispo de Milão, sobre a virgindade, a sua irmã Marcelina. Livro 1. Capítulo 1. Ambrósio compreende que deve dar contas a Deus de todas as suas palavras e talentos, e aplica-se a escrever. Depois de examinar diversos exemplos da misericórdia divina, excita-se a confiança, mas logo confessa a incapacidade para o trabalho, desejando ser tratado como a figueira do Evangelho. Todavia, para fechar a boca aos adversários, declara que não lhe faltarão as palavras, porque fala de Cristo. Se, conforme a sentença evangélica, havemos de prestar contas a Deus de toda a palavra ociosa, se o servo, qual usuário apreensivo ou avarento, oculta na terra os talentos da graça espiritual a ele confiados, os quais deveriam antes ser depositados nos bancos, para que multiplicassem em juros, incorrerá em grande desagrado de seu senhor quando este houver tornado, nós, com razão, embora dotados de medíocre talento, devemos temer, porque pela necessidade somos forçados a confiar as nossas almas a juros os talentos divinos, porque assim, se não nos peçam contas de nossas palavras, mormente porque o Senhor exige o esforço e não o êxito. Por isso, acabei resolvendo que escreveria. Estamos mais expostos à confusão no falar do que no escrever. E os escritos não sofrem acanhamento. Descrevendo a minha incapacidade, mas estimulado pelos exemplos da misericórdia divina, ouso elaborar o meu discurso,
pois quando aprouve a Deus, a jumenta também falou. Se um anjo vier em meu socorro, embora sobrecarregado dos fardos deste século, destes tempos, abrirei os lábios, há tanto tempo mudos, porquanto pode remover o impedimento da ignorância aquele que, na jumenta, destruiu os obstáculos da natureza. Na arca do Antigo Testamento floriu a vara do sacerdote. Deus fará germinar facilmente na Santa Igreja flores do nosso tronco nodoso. Quem admira que Deus fale pelos homens? Ele que falou na sarça. Oxalá ilumine ele nas minhas dificuldades. Haverá os que se admirem de luzir algum clarão em nosso sarçal. A outros não atingirão nossos espinhos. Haverá os que, ouvindo-nos a voz, descalçaram as sandálias, porque os obstáculos materiais não travem o progresso da alma. Estes são, porém, méritos de varões santos. Quem me dera lançasse Jesus seus olhares sobre mim, deitado sob a figueira estéril. Após 3 anos, também nossa figueira produzirá frutos. Donde, porém, aos pecadores esperança tanta? Praz aos céus aquele vinhateiro do Evangelho, incumbido de arrancar a figueira, a poupe ainda este ano, resolvido a cavar-lhe ao derredor, a adubá-la, erguendo o indigente do pó e o pobre do monturo. Bem-aventurados aqueles que prendem seus cavalos sob a videira e a oliveira, consagrando o curso de seus trabalhos à luz e à alegria. Pesa sobre mim a sombra da figueira, isto é, o desejo sedutor das delícias mundanas, árvore enfesada, frágil para o trabalho, débil para uso, estéril em frutos. Talvez alguém se admire de que ouse escrever quem não pode falar. Relembrando, todavia, a doutrina evangélica, as Escrituras e os feitos dos sacerdotes, encontramos uma prova no santo profeta Zacarias. O que não pôde explicar verbalmente, escreveu. Se o nome de João constituiu a voz ao Pai, eu, mudo embora, não devo desesperar de reaver a fala, discorrendo sobre Cristo, cuja geração, conforme o dito profético, quem poderá descrever? Por isso, como servo, louvarei a família do Senhor, visto que o Senhor Imaculado consagrou para si próprio, num corpo sujeito às máculas da fragilidade humana, um escol virginal. Capítulo 2. Ambrósio narra, no início de seu livro, o natalício de uma virgem, isto é, da bem-aventurada Inês. Celebra-lhe o nome, a pureza, o martírio, mas principalmente a idade, porquanto aos 12 anos venceu varonilmente os tormentos, as promessas e, finalmente, a própria morte. É feliz coincidência encetarmos nosso livro dedicado às virgens no dia natalício de uma virgem. É o Natal de uma virgem. Imitemos a pureza. É o Natal de uma mártir. Imolemos vítimas. É o Natal de Inês. Admirem-se os varões, não desanimem os jovens. Pasmem as esposas e imitem-na as virgens. Importante lembrar, o nome de Inês vem do grego agni, pura. Mas como louvaremos aquela cujo nome encerra um elogio? O devotamento excedeu-lhe a idade. A virtude sobrepujou-lhe a natureza de tal modo que, me quer parecer, recebesse não um nome humano, mas anúncio do martírio futuro. Tenho, porém, de onde tirar a explicação. O nome da Virgem designa pudor. Chamá-la-ei mártir. Proclamá-la-ei virgem. Suficientemente expressivo é o louvor que se não procura, mas que se possui. Desmaiem-se os talentos, cale-se a eloquência, que uma só palavra é o elogio bastante. Cantem-lhe louvores os anciãos, os jovens e as crianças. Só é condignamente louvável quem por todos pode ser louvado. Quantos forem os homens,
tanto serão os panigeristas da Marte. Refere-se que Inês foi martirizada aos 12 anos. Abominável crueldade que não poupou idade tão tenra e grande valor o da fé atestada por tal idade. Havia onde ferir corpo tão tenro? Entretanto, aquela que não tinha onde receber ferida da espada, soube por onde vencer o gládio. Nesta idade, as crianças não suportam o semblante carregado dos pais e costumam chorar com as picadas de agulha, como se fora a incisão. Impávida entre as mãos cruentas dos algozes, imóvel no meio do ranger das pesadas cadeias, entrega todo o seu corpo à espada de furioso soldado. Ignora o que seja morrer e já está pronta para fazê-lo. Arrastam-na constrangida aos altares, mas elevando os braços para Cristo no meio das chamas, ostenta dentro das labaredas sacrílegas, o troféu do Senhor vitorioso. Oferece pescoço e mãos às algemas. Não as havia, porém, que ligasse membros tão pequenos. Nova espécie de martírio? Ainda não amadurecida para o suplício, e já era-o para a vitória. Uma luta desigual, mas triunfo fácil. Ensina fortaleza àquela a quem idade não dava direitos. A cabeça adornada da beleza de Cristo e não de cabelos trabalhados, coroada não de flores, mas de virtudes, a Virgem caminha animosa para o lugar do suplício. Tão prestes para as núpcias, não correria a esposa. E todos choram, exceto a Virgem. Admiram-se que sacrifique tão pródiga uma vida ainda não vivida, como se já estivesse chegado ao termo, como se já tivesse chegado ao termo. Maravilham-se de testemunho da divindade quem, pela idade, não era senhora de si mesma. Finalmente fez com que se atribuísse a Deus o que não podia ser realizado por homens. Aquilo que ultrapassa a natureza compete ao autor da natureza. Aquilo que ultrapassa a natureza compete ao autor da natureza. E quanto pavor incutiu o algoz para intimidá-la, quanta promessa para dissuadi-la. Quantos anelaram desposá-la? Ela, porém, replica: é ofender o esposo fazê-lo esperar pela amada que lhe agrada. Receber-me-á aquele que primeiro me escolheu. Por que tardas, algoz, hã? Pereça o corpo amado de olhos que aborreço. A Virgem firmou-se sobre os pés, orou, e em seguida dobrou a cabeça sobre o cepo. O algoz, porém, começa a hesitar, como se ele próprio tivesse sido ferido. Treme-lhe a mão. Empalidece-lhe as faces à vista do perigo alheio. A Virgem, entretanto, nada teme. Numa hóstia, 2 martírios: o da castidade e o da religião. Permaneceu virgem e coroou-se mártir. Capítulo 3. A virgindade é louvada por vários títulos, mas principalmente por haver atraído o Verbo dos céus à terra. De minguada florescência nas almas do Antigo Testamento, propagou-se em seguida em inúmeras.
o amor da pureza, e tu, minha santa irmã, silenciosa embora em tuas virtudes ocultas, nos convidam a falar da virgindade, virtude cuja excelência não permite silenciá-la. Não é louvável a virgindade somente porque a encontramos nos mártires, mas ainda porque gera mártires. Não é louvável a virgindade somente porque a encontremos nos mártires, mas ainda porque gera mártires. Que inteligência humana compreenderá aquela virtude que nem a natureza encerrou nas suas leis? Que linguagem terrestre traduzirá o que excede o natural? A virgindade buscou no céu modelo que imitasse na terra, e acertadamente buscou seu paradigma no céu, quem no céu encontrou o esposo. Traspassado nuvens, atmosfera, anjos, astros, encontrou no seio do Pai o Verbo de Deus e ferrou dele de coração. Quem de fato largará de tamanho bem depois que o encontrou? Vosso nome é como bálsamo derramado, por isso as adolescentes vos amaram e seduziram. Finalmente, não é meu aquele pensamento: não haverá casarem-se homens e mulheres, mas serão como os anjos no céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. Portanto, não admira que sejam comparadas aos anjos aquelas que esposaram o Senhor dos anjos. Quem ousará negar se originou no céu aquela vida que encontramos na terra e somente depois que Deus assumiu a natureza humana? Por isso a Virgem concebeu e o Verbo se fez homem, para que o homem tornasse a Deus. Dirá alguém: também Elias não foi ligado por laços matrimoniais. Por isso é que foi arrebatado para o céu em carro de fogo, e assenta-se na glória, e virá precursor do advento do Senhor. Também Maria, a qual, empunhando com pudor virginal o pandeiro, dirigiu um coro de donzelas. Atentai, porém, no que ela figurava. Não porventura a igreja, virgem, que congregou as assembleias religiosas do povo que entoavam cânticos divinos? Lemos, ademais, houve virgens consagradas ao serviço do templo de Jerusalém. Que diz, porém, o apóstolo? Isto se lhes mostrava em figura como indício de coisas futuras. O símbolo figurado em poucos é realidade em muitos. Depois que o Senhor encarnou, associando a divindade à humanidade sem confundi-las, por todo o mundo se espalhou a virgindade, vida mais celeste que humana. Os anjos, ministrando na terra, prefiguravam a geração que estaria a serviço do Senhor num corpo imaculado. Esta é aquela malícia celestial que os anjos, louvando a Deus, anunciavam na terra. Possuímos, portanto, modelos antiquíssimos de virgindade, mas só a encontramos professada plenamente desde Cristo. Capítulo 4. Onde se diz que a glória da virgindade nunca existiu entre pagãos, entre as vestais da deusa Frígia e do sacerdote pagão Libério e entre os filósofos. Onde vem louvada a magnanimidade da Virgem de Pitágoras, a qual, todavia, deixou a desejar na continência, quando ao invés estas virtudes resplandecem em nossas virgens. Virtude da continência, claro. Não conheciam, por certo, a virgindade nem os pagãos, nem os bárbaros, com os quais, entretanto, comungamos na vida humana, nas leis comuns da propagação da espécie. Já por isso renunciamos à polêmica, pois os pagãos ambicionavam a virgindade, mas a donzela pagã não guarda sua integridade, virtude impugnada dos bárbaros, ignorada dos demais. Quem me ousa contestar?
Virgens as vestais e os sacerdotes de Palas? Isto é virgindade que consiste antes em anos que em costumes irrepreensíveis, que é prescrita temporariamente apenas. Castidade que prescreve com o tempo. Semelhante virgindade é tanto mais impudente quanto aguardavam para violá-la na idade madura. Os pagãos que prescreveram a virgindade declararam que suas virgens não devem nem podem perseverar tais. E que religião é esta que prega a pureza às donzelas e a impudícia às matronas? Pois nem é pudica aquela a quem a lei constrange, nem impudica a que não está ligada pela lei. Ó mistério, ó costumes! Aí mesmo onde se impõe a castidade, é dada a liberdade às paixões. Não é casta a donzela coagida do medo, nem honesta a que se deixa assalariar. Não merece o nome de pudor aquilo que, exposto diariamente aos olhares indiscretos, é ferido de cenas desonestas. Conferem-lhes privilégios, oferecem-lhes dádivas como se não fora prova de grande impudência vender a castidade. O dinheiro paga o que o dinheiro prometeu. As que se dedicavam ao serviço da deusa por salário, por este eram admitidas ao número das vestais. E não reaverá a castidade quem a vende por barato. E que direi das cerimônias celebradas por Cibele, mãe dos deuses, onde a impureza imperava? Que direi das orgias de Libério, nas quais os mistérios religiosos eram incentivo de desonestidade? Que vida poderá ser a dos sacerdotes, entre os quais se venera a infâmia dos deuses? Por conseguinte, não conheciam a castidade. Vejamos se os preceitos da filosofia, que se arroga o magistério de todas as virtudes, formou alguma virgem. Narra a fábula que certa virgem de Pitágoras, forçada pelo algoz a declarar um segredo, com uma dentada cortou-se a língua e a cuspiu no rosto do carrasco, a fim de que, sob a pressão dos tormentos, não se traísse, respondendo ao que a interrogava. Entretanto, corajosa e modelo de inviolável sigilo, deixou-se vencer das paixões no seu pecado contra a pureza. Ela que triunfou dos tormentos, conseguiu ocultar o segredo da alma, não, porém, o opróbrio do corpo. Venceu a natureza, mas faltou a moral. Quem dera que a palavra fosse a defesa do seu pudor. Talvez que a paciência houvera ensinado a negar a culpa. Não triunfou inteiramente, porquanto se o tirano não conseguiu o que buscava, encontrou o que não procurou. Quão mais valorosas que são as nossas virgens, as quais vencem ainda mesmo potestades invisíveis, triunfam não só do mundo e dos afetos, mais ainda do príncipe do mundo. Menor de idade, embora Inês fosse maior pela virtude, mais gloriosa na vitória e mais firme na constância. Menor de idade, embora Inês fosse maior pela virtude, mais gloriosa na vitória, mais firme na constância. Não mutilou a língua por temor, antes a conservou por troféu de vitória. Porque sua crença era religiosa e não criminosa, nada havia que ocultar. Assim, a Virgem de Pitágoras calou seu segredo. Inês louvou ao Senhor. Vencendo a natureza, confessou aquilo ao qual, pela pouca idade, não podia confessar. Capítulo 5. O céu é a pátria da virgindade, e o Filho de Deus, o seu autor. Virgem antes da Virgem Maria, dela, contudo, nasceu e desposou a Igreja Virgem.
enumeram-se os dotes da esposa pela qual todos foram adotados. Exímia é a glória das suas filhas, porque a virgindade não é imposta por preceito e favorece de modo extraordinário o culto da piedade. Costuma-se exaltar a pátria e os maiores para que a dignidade da raça cresça com a lembrança dos seus autores. Embora não empreenda o panegírico da virgindade, mas apenas suponha algumas ideias sobre a mesma, julgo, porém, não sair do assunto com declarar qual seja a pátria e o autor dela. Em primeiro lugar, definamos-lhe a pátria. Se a pátria é o torrão natal, o céu é a pátria da castidade. Ela é, por conseguinte, estrangeira na terra e natural do céu. Que é a castidade virginal, senão a integridade isenta de corrupção? Quem consideremos seu autor, a não ser o imaculado Filho de Deus, cujo corpo não conheceu a corrupção e cuja divindade não experimentou alteração? Vede, pois, quão grandes são os méritos da virgindade. Cristo existiu antes da Virgem, nasceu da Virgem. Gerado do Pai desde toda a eternidade, nasce da Virgem no tempo. A geração eterna é própria de sua natureza divina. O nascimento segundo a carne é para nosso proveito. Deus, ele sempre foi e quis fazer-se homem. Considerai ainda outro mérito da virgindade. Cristo é o esposo da Virgem. Talvez que se possa dizer, Cristo é o esposo da castidade virginal, porque esta vem de Cristo, embora Cristo não pertença exclusivamente às virgens. Virgem é, portanto, a Igreja que desposou Cristo, que nos trouxe em seu seio, que nos gerou e nutriu do seu próprio leite. E a respeito lemos: quantos prodígios obrou a Virgem Jerusalém! No rochedo não faltarão mananciais, nem ao Líbano neve, e jorrará a água impelida de vento impetuoso. Que virgem é esta que se banha nas fontes da Trindade, para a qual fluem as águas do rochedo, pedra, não estancam os veios, e o mel sempre destila. Segundo o apóstolo, o rochedo é Cristo. Portanto, a esta Virgem não faltarão as fontes que jorram de Cristo, a claridade de Deus, a torrente de Espírito Santo. É a Trindade, o Pai, o Filho Cristo e o Espírito Santo, que irriga, fecunda sua Igreja. Passemos agora da mãe às filhas. Diz o apóstolo: a respeito das virgens, não recebi preceito do Senhor. Se o doutor dos gentios não recebeu preceito, quem o receberá? Na verdade, não recebeu preceito, mas deu conselho. A virgindade, porém, não pode ser imposta, mas sim objeto de escolha, visto que quando excede a natureza, não está sujeita ao ensino, e sim ao desejo. Quero, pois, que vivais sem inquietação. O que está sem mulher está cuidadoso das coisas que são do Senhor, de que modo agrade a Deus, e a cuida nas coisas que são do Senhor, para ser santa de corpo e de espírito. Mas a que é casada, cogita nas coisas que são do mundo, de que modo há de agradar ao marido. Capítulo 6. O santo varão declara que absolutamente não condena o matrimônio, comparando todavia entre si a condição das esposas e das virgens. Em primeiro lugar, propõe trabalhos que acompanham a fecundidade, a saber, as dores da maternidade, as inquietações na educação dos filhos, a sujeição ao esposo, a excessiva preocupação com os enfeites e a boa aparência. Opõe-lhe, em seguida, a beleza maior das virgens e a sua fecundidade mais preciosa, e afirma que pela virgindade elas se assemelham à Santa Igreja. Na verdade, não me oponho ao matrimônio, mas elogio a virgindade. Quem é fraco não come senão legumes.
Não trato aqui do primeiro, e sim louvo a segunda. Não trato aqui do primeiro matrimônio, mas sim louvo a segunda, a virgindade. Estás ligado à mulher? Não procures desligar-te, hein? Estás livre da mulher? Não procures mulher. Este é o preceito para os esposos. Que direi a respeito das virgens? Também o que casa sua virgem faz bem, e o que não casa, obra melhor. Aquela que se casa não peca, e esta, se não casa, faz bem. O primeiro caso é remédio da fraqueza, o segundo, glória da castidade. A primeira não merece censura, a segunda é digna de louvor. Se vos apraz, comparemos as vantagens das esposas com os privilégios das virgens. Proclame-se embora a mulher enobrecida pela maternidade fecunda, porém, quanto mais concebe, mais sofre. Enumere as consolações dos filhos, mas não omita as inquietações, hein? Casa e chora. Triste condição a dos desejos que choram. Concebe e torna-se grávida. Antes de alegrar-se do fruto, a fecundidade experimenta o sofrimento. Dá à luz e adoece. Quão doce é o fruto que começa pela enfermidade e termina em perigos. A dor precede o prazer. Obtido a preço de grandes riscos, não está ao arbítrio da mãe possuir o filho. Que dizer das dificuldades da alimentação, da educação e do casamento dos filhos? Estas são as infelicidades dos felizes. A mãe possui herdeiros, mas quanto não sofre! Não convém falar dos infortúnios para que o ânimo dos progenitores santos se aterrorize. Considera, minha irmã, quão doloroso deve ser padecer o que dói só de ser ouvido. E isto na vida presente. Dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram. As filhas deste século são geradas e geram. Mas a filha do reino celeste, a Virgem, abstém-se da união conjugal, a fim de ser santa de corpo e de espírito. Portanto, que direi da difícil escravidão das mulheres sujeitas aos homens, aos quais Deus outrora ordenou que servissem como escravas? Descrevo estas coisas a fim de que sejam mais indulgentemente exercidas. Se as mulheres na servidão forem honestas, serão recompensadas pelo amor. Se desonestas, com o castigo de seus delitos. Daqui nascem os incentivos dos vícios. Receiosas de desagradar aos homens, pintam-se o rosto e, com a deformação do semblante, tramam o adultério da castidade. Que loucura alterar a fisionomia natural, procurar ornatos e, por temor do julgamento do marido, trair o próprio. Em primeiro lugar, condena-se a si mesma a mulher que deseja modificar o que é por nascimento. Em primeiro lugar, condena-se a si mesma a mulher que deseja modificar o que é por nascimento. Enquanto escogita agradar a outrem, desagrada-se a si mesma. Ó mulher, que juiz mais verdadeiro de tua fealdade buscaremos, do que tu mesma, que temes parecer o que és? Que juiz mais verdadeiro de tua fealdade buscaremos do que tu mesma, que temes parecer o que és? Se és bela, por que ocultas a beleza? E se és feia, por que mentes, dizendo-te formosa,
se nem a favor de tua consciência nem do erro alheio conseguirás? Teu marido ama outra, tu a outro queres agradar. Como irritar-te-ás se ele amar outra, quando em ti aprende o adultério? Eis a mestra perversa da ofensa que sofres. Deixa de ser sedutora aquela que foi seduzida. Além de mulher de sentimentos vis, não prejudicas a outrem, mas a ti própria. No adultério, os crimes são mais toleráveis, pouco mais ou menos, no comparsa dela. Ele ofende a pudicícia, a mulher, a natureza. Quanto dinheiro já não se torna necessário para que a mulher, ainda mesmo formosa, não desagrade? Pendem-lhe do pescoço preciosos colares, arrastam-se pelo chão suas vestes de brocado. Esta beleza é comprada ou lhe é própria? Além disso, para os perfumes, quantos artifícios são também empregados? As orelhas carregam-se de pedras preciosas, aos olhos se infunde novo colorido. Que lhe resta de próprio, depois de tantas alterações? A mulher perde seus sentimentos e crê que poderá viver? Vós, porém, ó virgens, sois felizes. Vós que ignorais adornos que merecem antes o nome de tormentos. Vós, cujas faces se ornam de santo pudor e cujo enfeite é a santa castidade. Despreocupadas de agradar olhares humanos, avaliai vossos méritos considerando o erro alheio. Vós também lutais pela beleza, mas combateis pela formosura da virtude e não do corpo, porque aquela sim resiste à idade, à doença e à morte. Só Deus quereis árbitro da beleza, só a Deus quereis árbitro da beleza. Ele que ama as almas por mais belas, ainda que em corpos menos formosos. Ignorais as dores da maternidade, entretanto, mais inumerável é a linhagem de vossa alma piedosa, que tem a todos por filhos. Assim, a Santa Igreja, imaculada em sua união, fecunda em sua maternidade, é virgem pela castidade e mãe pela prole. Virgem, dá-nos a luz cheia do Espírito Santo e não no concurso viril. Virgem, gera-nos sem dores físicas, mas com júbilos angélicos. Virgem, alimenta-nos não com leite material, e sim com o que o apóstolo deu a beber à cristandade ainda na infância. Que esposa possui mais filhos que a Igreja? Virgem nos mistérios, mãe de povos, cuja fecundidade a Sagrada Escritura atesta nestes termos. Mais numerosos são os filhos da desamparada do que da casada. Vossa mãe não tem marido, possui todavia esposo. Pois, quer a Igreja entre os povos, quer em espírito em cada um, se una a Deus como a eterno esposo, sem detrimento da própria pureza, permanece isenta de mácula e repleta de sabedoria. Capítulo 7. Conclama os pais a educarem as filhas no amor da virgindade. Expõe-lhes quantos dissabores provém do prazer que buscam na descendência. Afirma, contudo, não serem proibidas as núpcias. Ao contrário, defende as mesmas contra hereges e os que a elas se opõem. Demais, dando a preferência à virgindade, descreve a beleza do esposo da virgem e os dons por ele ofertados às suas esposas. Explicadas algumas passagens do Cântico dos Cânticos que dizem respeito ao assunto, cita os preceitos e os costumes virtuosos, próprios da condição das virgens. Pais, ouvistes o dever que vos incumbe de ensinar a virtude às vossas filhas
e de educá-las para grandes méritos com que resgateis vossos pecados. A virgindade é dom de Deus, dever dos pais, sacerdócio da castidade. A virgindade é hóstia para a própria mãe, cuja oblação cotidiana aplaca a cólera divina. A virgindade é penhor indivisível dos pais aos quais não inquieta com o dote, não abandona pelo afastamento do lar, nem causa desgostos. Mas talvez alguém deseja ter netos e possuir o nome de avô. Para conseguir seu intento, priva-se primeiro dos filhos para obter maior posteridade. Priva-se do certo na esperança do duvidoso. Dá seus próprios bens e ainda lhe exigem o dote. E se vive longos anos, sua existência torna-se onerosa aos herdeiros. Agir assim não é ganhar um genro, e sim comprá-lo, o qual trafica com os pais a beleza da filha. Porventura, o seio materno a trouxe em gestação durante tantos meses para ser entregue a um estranho? Acaso protegeram-na com tanta solicitude os pais para ser-lhes arrebatada tão cedo? Dirá alguém, então te opões ao matrimônio? Pelo contrário, eu até o aconselho e condeno os que o combatem, pois costumo citar como exemplo de virtudes as santas matronas do Antigo Testamento, Sara, Raquel, Rebeca. Aquele que condena as núpcias proscreve também os filhos e toda a sociedade humana, formada pela série de gerações. Como poderá subsistir até o fim dos séculos a série dos homens, a não ser que o amor conjugal estimule o desejo de procriar filhos? Como louvar o inocente Isaque, que foi levado ao altar de Deus, vítima de devoção paterna? Como louvar Israel, que viu a Deus quando ainda vivia em corpo mortal e que deu seu nome religioso ao povo eleito, se condena a origem dos mesmos? Uma coisa, porém, admitem os homens, ainda mesmo os hereges, e com eles concordam os sábios. Condenando o matrimônio, são forçados a confessar que não deveriam ter nascido. Por conseguinte, eu não reprovo as núpcias, mas enumero as vantagens da virgindade consagrada. Na verdade, esta é privilégio de poucas almas, enquanto a vida conjugal muitos a abraçam. Não é possível haver virgens se não houver quem as gere. Comparo dois estados virtuosos, a fim de mais facilmente demonstrar qual seja o mais perfeito. Não alego união própria, mas repito a do Espírito Santo manifestada pelo profeta. É melhor a esterilidade virtuosa. Sabedoria, capítulo 6, versículo 1. As noivas desejam, acima de tudo, vangloriar-se do esposo, e a este respeito é-lhes forçoso declararem-se inferiores às virgens consagradas, únicas que podem dizer: sois o mais belo dos filhos dos homens, a graça está derramada em vossos lábios. Quem é este esposo? Não desempenha ofícios vulgares. Não é poderoso em riquezas caducas, mas seu trono permanece eternamente. As filhas do rei estão na glória, na sua glória. A rainha está à vossa direita, trajando vestes de brocado de ouro, guarnecida da variedade das virtudes. Ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido, e esquece o teu povo e a casa paterna, porque o Rei desejou tua beleza, Ele, que é o teu Deus. Considerai quão grandes riquezas o Espírito Santo apresenta pelo testemunho da Sagrada Escritura: a realeza, o ouro, a beleza. A realeza
já porque és esposa do Rei Eterno, já porque, com invencível coragem, não te deixas cativar das seduções dos prazeres, mas as dominas como rainha. O ouro, porque assim como esse metal, sob a ação do fogo, torna-se mais precioso, assim a beleza do corpo virginal, consagrada ao Espírito Santo, adquire maior formosura. Quem pode avaliar a beleza superior à da amada do rei, daquela quem o juiz louva, daquela que é consagrada ao Senhor e devotada a Deus? Sempre esposa e sempre virgem, de modo que o amor não tem fim, nem o pudor padece detrimento. Esta é a beleza perfeita, digna de ouvir do Senhor. És toda formosa, minha amiga, e em ti não há mácula. Vem do Líbano, minha esposa, vem do Líbano. Passarás e atravessarás além do princípio da fé, do cume do Sanir e do Hermon, das covas dos leões e das montanhas dos leopardos. Por estas palavras se prova que é irrepreensível a beleza da alma consagrada ao serviço dos altares, a qual, entre os ataques e ciladas das feras espirituais, resistindo aos bens transitórios e atentando nos mistérios divinos, mereceu o amado, cujo peito transborda de alegria, pois o vinho alegra o coração do homem. O perfume de tuas vestes excede todos os aromas. Logo adiante, o odor de tuas vestes é como o bálsamo do Líbano. Considera, Virgem, a progressão que nos deves apresentar. O teu primeiro perfume é superior a todos os aromas empregados na sepultura do Salvador e figura a mortificação dos sentidos e a extirpação dos prazeres corporais. O teu segundo perfume é como o perfume do Líbano e recende a integridade do corpo do Senhor, a flor da castidade virginal. Capítulo 8. Santo Ambrósio explica a passagem seguinte do Cântico dos Cânticos. Os teus lábios, ó minha esposa, são como o favo que destila o mel. Para aproveitar o ensejo de comparar as virgens consagradas às abelhas. Sejam as tuas obras outros tantos favos de mel que a virgindade laboriosa, pudica e sóbria merece ser comparada às abelhas. A abelha alimenta-se de orvalho, é virgem, produz mel. O orvalho da virgem é a palavra de Deus, porque sobre a virgem, semelhante ao orvalho, descem as palavras divinas. A glória da virgem é a natureza intemerata. Seu parto é fruto dos seus lábios, fruto isento de amargor e rico de suavidade. Comum é o fruto do labor. Comum é o fruto do labor comum. Quisera, filha, imitasses a abelhinha, que se nutre de flores, que recolhe na boca a substância necessária para tecer os seus favos e com a boca os fabrica. Imita-a, ó filha, não sejam tuas palavras dissimuladas e enganosas, porém sinceras e graves. Proceda dos teus lábios a glorificação eterna de teus méritos. Contudo, não acumules só para ti, mas para muitos. Quem sabe quando te será pedida a tua alma? E não te suceda seres arrebatada para onde não possas levar o teu tesouro, e assim tenhas de deixar celeiros repletos de trigo inútil à tua vida e ao aumento de teus méritos. Sê rica, portanto, mas em favor dos pobres, para que, participando de tua natureza, sejam eles também participantes dos teus méritos. Indica também a flor que deves escolher, isto é, aquela que disse: eu sou a flor do campo e o lírio dos vales, como o lírio entre os espinhos.
prova evidente de que as virtudes são perseguidas pelos espíritos malignos. Por conseguinte, só produz fruto quem anda precavido. Capítulo 9. Aplica outras passagens do Cântico dos Cânticos ao assunto proposto. E depois de exortar a Virgem a procurar Cristo, expõe-lhe onde pode ser ele encontrado. Descreve em seguida a excelência de Cristo segundo suas duas naturezas e revela as perfeições com que ele orna a esposa e os socorros com os quais a defende. Compara-a finalmente aos anjos na castidade e antepõe-na à fação angélica que a rebelião expulsou do céu. Se desejas atingir Cristo, cria asas, ó Virgem, mas asas espirituais, para te levares acima dos vícios. Ele habita nas alturas e olha os humildes. Seu aspecto é semelhante ao cedro do Líbano, que mergulha a fronte nas nuvens e a raiz no solo. Sua origem é celeste, terrestres suas extremidades, e seus frutos vizinhos do céu. Procura diligentemente esta flor, talvez a encontres no vale do teu coração, pois recende seu perfume em lugares abandonados. Apraz-lhe nascer nos jardins onde encontrou Susana, enquanto passeava, disposta a antes morrer do que macular-se. Ele próprio indica quais são estes jardins, ao dizer: eis um jardim fechado, minha irmã, minha esposa, um jardim cerrado, uma fonte selada. Porque nestes jardins, marcados nos sinetes de Deus, brilha a água da fonte cristalina. Porque não se turvem no lamaçal das feras espirituais as tuas águas, para que não esteja sujeito à rapina, o pudor conserva-se fechado numa muralha espiritual. Como jardim inacessível aos ladrões, a videira perfuma, a oliveira exala a fragrância, a rosa trescala. Na videira cresça a religião, na oliveira a paz, na rosa o pudor da virgindade consagrada. Na videira cresça a religião, na oliveira a paz, na rosa o pudor da virgindade consagrada. Este é o perfume que o patriarca Jacó exalou quando mereceu ouvir: o perfume de meu filho é semelhante ao aroma de um campo fértil. Repleto, embora de quase todos os frutos, o campo do santo patriarca só os produziu com muito trabalho das virtudes, enquanto este jardim arrebenta em flores. Prepara-te, Virgem. Se queres que o teu jardim recenda semelhantes aromas, fecha-o, conforme a prescrição do profeta. Coloca um guarda à tua boca e uma porta de circunspeção aos teus lábios, a fim de poderes dizer também: como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu irmão entre os filhos dos homens. Desejei a sua sombra e sentei-me a ela, e seu fruto é doce ao meu paladar. Encontrei aquele a quem minha alma ama, apoderei-me dele e não o abandonarei. Desceu meu irmão ao seu jardim para comer os frutos do seu pomar. Coloca-me como um selo sobre o teu coração e como uma marca sobre o teu braço. Meu irmão é cândido e rubicundo. Virgem, convém conheças plenamente aquele a quem amas, e nele reconheças o mistério da ingênita divindade e o da encarnação. É cândido como o esplendor do Pai, rubicundo como o Filho da Virgem.
Nele resplandece a cor de ambas as naturezas. Lembra-te, todavia, que os atributos da divindade são nele mais antigos do que os mistérios da encarnação, porque não começou a existir ao ser concebido pela Virgem, mas existindo desde toda a eternidade, encarnou-se no seio dela. Aquele que foi desprezado pelos soldados e ferido pela lança, para curar-nos com o sangue de sua sagrada chaga, responder-te-á sem dúvida, pois é humilde e manso de coração, brando de aspecto. Levanta-te, vento do norte, e vem, vento do sul, aspirai no meu jardim e espalhai os meus perfumes. O aroma da santa religião irrompeu de todas as partes, e a Virgem amada inflamou-se de amor. És formosa, minha amiga, como a benevolência, bela como Jerusalém. O adorno da Virgem não é a beleza física, sujeita às vicissitudes da doença ou da decrepitude, mas a benevolência imorredora dos bons méritos, que é superior a qualquer alternativa. Já que és digna de ser comparada aos habitantes do céu, cuja vida levas na terra, recebe do Senhor os preceitos que deves observar. Põe-me, diz ele, como um selo em teu coração e como uma marca em teu braço, a fim de que as provas manifestas de tua prudência e ações se revelem e nelas resplandeçam. Cristo, imagem de Deus, a qual, igual em grandeza ao Pai, manifestou tudo quanto dele recebera. Por isso, diz o apóstolo Paulo, que fomos marcados pelo Espírito Santo, pois possuímos no Filho a imagem do Pai, e no Espírito Santo o selo do Filho. Marcados assim pela Santíssima Trindade, acautelemo-nos diligentemente para não apagarmos pela leviandade de costumes ou por infidelidade o penhor recebido em nossos corações. Para longe, porém, este temor das virgens consagradas, às quais a Igreja concedeu em primeiro lugar valiosíssimos socorros, solícita de êxito da tenra prole, tornou-se para a mesma muralha munida de torres, conquistando por sua proteção maternal a paz para a robusta juventude, pela derrota dos inimigos que a ameaçam. Eis porque o profeta diz: faz-se a paz por tua virtude e a abundância nas tuas torres. Então o Senhor da paz, após haver estreitado em seus braços poderosos a vinha que se lhe confiou, presenciará com semblante protetor o surto dos novos rebentos, moderando para os frutos nascentes a brisa, como ele próprio atesta, dizendo: minha vinha está na minha presença. 1000 ciclos são para Salomão e 200 para os que a cultivam. Minha vinha está na minha presença. 1000 ciclos são para Salomão e 200 para os que a cultivam. Acima dizia: 70 valentes a cercam, armados de espadas desembainhadas e hábeis na arte bélica. Nesta passagem, 1200. Cresceu o número onde crescerá a obra, pois, quanto mais santos nos tornamos, tanto mais fortes somos. Assim o profeta Eliseu provou que dispunha da proteção do exército angélico. Do mesmo modo, Josué, filho de Num, reconheceu o chefe da milícia celeste. São, portanto, capazes de proteger nossa obra aqueles que por nós combatem.
tendes direito, ó virgens consagradas, a proteção especial, pois conservais, por pureza inviolável, o leito nupcial do Senhor. Não é de admirar que por vós combatam os anjos, visto viverdes de modo angélico. A castidade virginal merece a proteção daqueles cuja vida mereceu imitar. Que elogios ainda tecerei à castidade? Foi ela que fez os anjos. Aquele que a conservou é anjo. Demônio, o que a perdeu. Dela recebeu a religião o seu título. É virgem a alma que desposa a Deus. Prostituta aquela que possui deuses. Que direi a respeito da ressurreição, cujo prêmio já possuís? Na ressurreição não haverá mais casarem-se homens e mulheres, mas serão como os anjos de Deus no céu. Já estáis de posse do que para nós ainda é promessa. Gozais do objeto dos nossos anelos. Estais no mundo e não lhe pertenceis. O século mereceu possuir-vos, mas não conseguir reter-vos. O século mereceu possuir-vos, mas não conseguir reter-vos. É sabido que os anjos, por sua soberba, caíram do céu à terra, e que as virgens, por sua pureza, passaram da terra ao céu. Bem-aventuradas as virgens, as quais não atraem as seduções dos sentidos e os prazeres impuros. O alimento do jejum e a bebida da abstinência ensinam a ignorância dos vícios, pois não deixam conhecer a causa dos mesmos. A ocasião do pecado até os justos faz apostatar. Assim foi que o povo de Deus, depois de se assentar para comer e beber, negou a Deus. Ló, alienado pelo vinho, ignorou o conúbio com as filhas. Os filhos de Noé, achegando-se de costas, cobriram a nudez do pai. O que o impudente olhou, o modesto respeitou, e o piedoso cobriu, e se teria ofendido com o olhar. Quão terrível é o poder do vinho. Despiu aquele a quem o dilúvio respeitara. Quão terrível é o poder do vinho. Despiu aquele a quem o dilúvio respeitara. Capítulo 10. Propõe o santo a última glória da virgindade, a saber, ser isenta de ambição. Aqui o santo prelado lembra a sua irmã quão grande é a felicidade daquela que não está sujeita, como as noivas, à vaidade e ao luxo. Que direi ainda? Grande é a tua felicidade por não andares no desejo de possuir. O pobre implora o que possuís, mas não exige o que não tens. O fruto do teu trabalho é o tesouro do indigente, e embora disponhas de 2 vinténs, são eles a fortuna do que despende liberalmente. Ouve, pois, minha irmã, de quantas preocupações estás livre. Não me compete ensinar, nem a ti aprender o que deves evitar, pois a prática da virtude perfeita não necessita de mestre, visto ser capaz de ensinar. Vê como caminha semelhante à pomposa liteira, aquela que se adorna para agradar. Atrai todos os olhares e semblantes,
torna-se tanto mais feia quanto mais se esforça em agradar. Vós, porém, sentis prazer em rejeitar o cuidado dos ornatos. Não ataviar-se é o vosso enfeite. Considera as orelhas feridas pelas arrecadas e compadece-te das nucas que suportam grandes pesos. Não há alívio para os sofrimentos pela escolha dos metais. Um colar cinge o pescoço, enquanto uma corrente prende o pé. Pouco importa se o corpo fica oprimido por ouro ou por ferro, e assim sobrecarregam a cabeça e se dificultam o passo. Tudo isso de nada serve, senão para que o castigo não falte à vaidade, às senhoras. Que importa seja a vossa ou a alheia sentença que vos condene? Sois tanto mais dignas de lástima do que os condenados. Eles desejam desembaraçar-se de seus grilhões, e vós quereis acorrentar-vos. Quão miserável é a condição em que se põe a noiva de ser comparada em leilão à semelhança do escravo legal, pelo que maior preço oferece. É mais tolerável que os escravos se vendam, pois muitas vezes escolhem seus senhores. A virgem, se escolhe, faz um crime. Se não escolhe, sofre afronta. Embora bela e graciosa, receia e deseja, a um tempo, ser vista para vender-se mais cara. Receia ser vista porque teme que a vejam e dela não se agradem. Para não iludir o pobre, não contrariar o rico, não zombar do belo, não desprezar o nobre, quantas ofertas injuriosas e quantos receios a respeito da decisão dos pretendentes. Capítulo 11. Aos que objetam serem infrutíferas suas exortações à virgindade, Ambrósio cita o exemplo das virgens da Mauritânia e de Bolonha, e louva nestas mormente as virtudes e o zelo em propagar a virgindade. Dirá alguém: cantas-nos diariamente os louvores das virgens. Que farei eu, que canto sempre a mesma coisa e nada consigo? A culpa, todavia, não é minha. Afinal, chegam de Placência, de Bolonha e de Mauritânia virgens para serem consagradas e receberem o véu. Presenciais um fato estranho. Trato aqui da virgindade e produzo efeito alhures. Se assim é, sobre ela discorramos noutro lugar, a fim de convencer-vos. Como? Os meus ouvintes não seguem os meus conselhos e os que não me ouvem os põem em prática? Sei que inúmeras virgens querem apresentar-se, mas são impedidas pelas mães, e o mais triste é que estas são viúvas. Dirijo-lhes agora a palavra. Se vossas filhas quisessem amar um homem, é certo que, por lei, poderiam escolher aquele que desejassem. Então, permite-se-lhes escolher um mortal? E não lhes é lícito escolher a Deus? Considerai quão suave é o fruto da pureza que germina até nos corações dos bárbaros. Dos confins da Mauritânia, trazem-nos virgens que desejam ser consagradas aqui. E, embora todas as famílias dessa região estejam escravizadas, contudo o pudor não conhece cativeiro. Aquela que sofre injuriosa servidão, professa o reino da eternidade. E que direi a respeito das virgens de Bolonha, exército fecundo e casto, as quais, renunciando aos prazeres mundanos, habitam no santuário virginal? Depois de abandonar o lar paterno, agrupadas em número de 20 nas tendas de Cristo, quais valorosos soldados da castidade, esforçam-se por produzir o 100º fruto, ora entoando cânticos espirituais, ora ganhando a vida com o trabalho manual e pedindo esmolas.
Se o zelo em procurar almas virginais desponta, mais do que ninguém as virgens se aplicam em conquistar adeptas, perseguem a presa em todos os passos até seu refúgio. Se o voo de alguma sobressai aos demais, verás como todas, espalmando as asas e agitando-as, começam a voar em seu redor como coro virginal, até que, encantada do cântido séquito e esquecida da sua casa paterna, ela chegue às plagas da virgindade, à mansão da castidade. Capítulo 12. É para desejar que os pais aprovem a resolução da Virgem. Todavia, é digna de maior louvor aquela que o amor divino, apesar da oposição paterna, estimula em seu propósito. Não se deve temer a violência dos pais, nem a perda do patrimônio, declaração que se confirma pelo memorável exemplo de nobre e piedosa Virgem. É bom que os pais favoreçam os desígnios da Virgem, porém é mais glorioso se, sem as exortações dos mais velhos, o ardor da idade juvenil espontaneamente se eleva ao amor da castidade. Teus pais recusar-te-ão o dote, mas possuís um esposo rico, e satisfeita do tesouro dele, não busques o lucro da herança paterna. Mais vale a pobreza casta que todos os dotes. Entretanto, já viste alguém privado da herança legítima por haver conservado a virgindade? Os pais opõem-se, mas desejam ser vencidos. Resistem a princípio porque receiam ser crédulos. Indignam-se com frequência para que aprendas a vencer. Ameaçam deserdar-te para saber se és capaz de enfrentar os prejuízos temporais. Acariciam-te propositadamente para verificar se as seduções do carinho não conseguirão vencer-te. Experimentam-te, ó Virgem, quando te fazem oposição. São os seus desejos ansiados que te proporcionam estes primeiros combates. Jovem, vence primeiro o amor filial. Se triunfares da família, vencerás o mundo. Admitamos que vos aguardem os prejuízos do patrimônio. Mas não é verdade que o futuro reino do céu compensa a perda dos bens transitórios e fugazes? Aliás, se acreditamos nas palavras divinas, não há quem, abandonando a casa, os pais, os irmãos, a esposa ou os filhos por causa do reino de Deus, não receba 7 vezes outro tanto neste mundo e no outro a vida eterna. Põe em Deus a tua confiança. Tu que confias dinheiro a homens, empresta juros a Cristo. Este guarda fiel da tua esperança paga largamente o talento da tua fé. A verdade não engana. A justiça não faz restrições. A virtude não ilude. Se não dás crédito à profecia, crê ao menos nos exemplos. Lembro-me de uma donzela, nobre no século e agora mais nobre aos olhos de Deus. Constrangida pelos pais e parentes a contrair matrimônio, refugiou-se junto do altar sagrado. Que melhor abrigo poderia encontrar a Virgem do que o local onde se oferece o sacrifício da virgindade? Mas não findou aí sua coragem. Ante o altar de Deus permanecia a hóstia pura, vítima da castidade. Ora, tomando a destra do sacerdote, a colocava sobre a cabeça. Ora, impaciente, ocultava-se sob o altar. Porventura, cobrir-me-á melhor o véu virginal do que o altar que santifica os véus das virgens? É mais honroso este véu sobre o qual o Cristo, chefe de todos os fiéis, é diariamente imolado. Parentes, que fazeis, Por que ainda me molestais o espírito,
procurando-me casamento. Há muito tempo providenciei a esse respeito. Ofereceis um esposo. Eu, porém, já encontrei um melhor. Exagerai-lhe todas as riquezas, exaltai-lhe a nobreza, proclamai-lhe o poder. Meu esposo, porém, é aquele que a ninguém se compara. É opulento no universo, poderoso em predomínio, nobre no céu. Se possuirdes um candidato semelhante, aceitá-lo-ei. Do contrário, não servis meus interesses, mas antes os lesais. Todos os circunstantes guardavam silêncio quando um deles disse inesperadamente: se teu pai fosse vivo, consentiria que ficasses solteira? Então ela, com maior religiosidade que piedade filial, respondeu: talvez que ele morreu para não me servir de obstáculo. Por sua morte prematura, aquele circunstante provou que a resposta da Virgem a respeito do pai fora para ele próprio oráculo também. Os demais parentes, receando igual sorte, começaram a favorecer a jovem, eles que antes lhe faziam oposição. Assim, a virgindade não prejudicou os bens que eram devidos à donzela, mas antes trouxe o benefício da integridade. Donzelas, conheceis, portanto, o prêmio do sacrifício. E pais, evitai o exemplo do insucesso.